Você já leu a Bíblia hoje? Eu sou o pastor Luiz de Paula e cumprimento a todos vocês com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a partir desse momento uma série de breves mensagens com o título Símbolos da Bíblia. O objetivo do nosso coração é relacionar algumas coisas do nosso cotidiano com a palavra de Deus e assim despertar o coração de muitas pessoas para o valor da Bíblia Sagrada na vida pessoal, familiar e profissional também. Hoje nós vamos falar a respeito do pão. O pão é um dos alimentos mais conhecidos no mundo inteiro. É um dos alimentos que todos têm acesso, pelo menos na maioria dos casos, não é isso? O pão é um alimento que, tanto para pobres como para ricos, né? Todos nós temos esse acesso, a oportunidade de nos alimentarmos. E é o alimento que nós denominamos todos os demais, né? Quando nós nos sentamos em volta da mesa para fazer as nossas refeições, nós dizemos que é o pão de cada dia, né? Todos os tipos de alimento. E o próprio Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele disse assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? O Senhor estava nos ensinando que todas as necessidades da nossa vida física dependem de Deus, mas também da nossa vida espiritual. O próprio Jesus também nos ensinou, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, assim como nós precisamos do alimento diário, e nós fazemos diversas refeições durante o dia, para manter a nossa vida física, né? Para que tenhamos saúde, disposição para o trabalho, para o estudo, para todas as coisas, assim também nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Nós precisamos ler, meditar e aplicar os ensinamentos da Bíblia Sagrada na nossa vida, para que nós possamos ter saúde espiritual, para que nós possamos ter um crescimento saudável e possamos produzir frutos que engrandeçam o nome do Senhor. Infelizmente, a maioria de nós nos alimentamos diversas vezes durante o dia para manter a vida física, mas infelizmente a grande maioria se esquece da palavra de Deus. Olha o conselho que a Bíblia Sagrada tem para nós, aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. O Senhor diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Para que nós possamos ter uma vida física, aliás, uma vida espiritual abundante, abençoada, não podemos nos esquecer da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele se apresenta como o pão do céu. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 48, está escrito assim: eu sou o pão da vida. O que Jesus queria nos ensinar com isso? Que assim como nós precisamos do alimento físico, muito mais nós precisamos do pão espiritual. E esse pão espiritual, que é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, o verbo revelado, o verbo encarnado, que está à nossa disposição no dia a dia. Eu gostaria de terminar essa reflexão aqui falando a respeito do que está no capítulo 6, verso 51 de João, onde Jesus diz assim: aquele que comer desse pão, ele dizendo assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão jamais morrerá. Terá vida eterna, terá vida para sempre. Então, assim como nós precisamos do pão de cada dia, para que nós possamos viver o tempo que nós temos nessa terra, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque existe também uma esperança de vida eterna, né? E esta vida nós adquirimos praticando a palavra de Deus. Que estas palavras possam encontrar lugar no teu coração, né? Que o Espírito de Deus possa abrir o seu coração, o seu entendimento para o valor e a importância
da Bíblia Sagrada na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, né? Jesus se apresenta a todos nós nesse dia. Eu sou o pão da vida. Coma desse pão e tu viverás para sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?